Na hora. A gente vai começar aqui mais um projeto, mais um programa aqui na Sabatina com os pré-candidatos a prefeito da capital. O governo do estado, através da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, SECID, tem vários projetos em andamento na capital maranhense. Entre eles estão a entrega de novas moradias e urbanização das regiões de São Francisco e Liberdade. Para falar mais sobre esse e outros assuntos, o programa recebe o secretário Rubens Júnior, que é titular da pasta e será o nosso convidado de hoje para o quadro Papo da Hora. Rubens é o 9º entrevistado de uma série lançada no programa Na Hora com os prefeitos da capital maranhense. Advogado e mestre em Direito Constitucional, Rubens Pereira e Silva Júnior, conhecido como Rubens Júnior, tem 35 anos, nasceu em 16 de março de 1984 aqui na capital maranhense. Ele é filho do ex-deputado Rubens Pereira e da ex-prefeita de Matões, Sueli Torres Pereira. Começou a carreira política ao ser eleito deputado estadual pelo PRTB em 2006, pessoal, sendo reeleito em 2010 pelo PCdoB. Foi eleito deputado federal em 2014 por um total de 118.115 votos, sendo o terceiro mais votado. Entre as cidades mais votadas estão Caxias, São Luís e Matões e outros municípios do leste maranhense. Durante 4 anos em Brasília, permaneceu como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Em 2018, foi eleito deputado federal pelo PCdoB com 111.584 votos. Foi candidato mais bem votado entre os eleitos e o quinto maior na votação em todo o estado do Maranhão. Em fevereiro de 2019, decidiu deixar a Câmara de Deputados para o convite do governador, atendendo, aliás, o convite do governador Flávio Dino, para assumir a Secretaria de Estados das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Maranhão, que é a SECID. O deputado Rubens Pereira Júnior, aliás, hoje secretário, da SECID, ele está aqui conosco, a gente vai conversar com ele a respeito, fazer um balanço aí da sua gestão à frente da pasta, Isaías. Quero só te dar uma boa tarde, que você chegou agora. E aí eu inicio a pergunta ao nosso convidado. Boa tarde a você, Flávio. Boa tarde ao nosso convidado. Boa tarde também aos nossos ouvintes na capital, no interior do estado, em qualquer parte do Brasil e do mundo, através das redes sociais e também dos aplicativos Rádiosnet e também da Rádio 92. Aproveito para mandar um abraço aos nossos ouvintes na cidade de Arame e também na cidade de Palmeirândia, aqui na Baixada Maranhense. Estou aniversariando na data de hoje. As pessoas cobram, quando a gente não fala, então aproveito para fazer esse registro. 2 das 217 cidades maranhenses que também estão aniversariando na data de hoje. Deixo você com a pergunta. Muito bem, dito isso, a gente já dá uma boa tarde especial ao nosso convidado. Só faltou uma coisa aqui, colocar aqui dentro dessa grade curricular, que ele também é doutor honoris causa, E recentemente recebeu o título de doutor honoris causa. Eu estava lá cobrindo o evento e pude testemunhar mais esse título na carreira do nosso convidado, que é o deputado tão jovem Rubens Pereira Júnior, que agora atua na Secretaria das Cidades. Bom, secretário, o que lhe estimula a disputar a Prefeitura de São Luís este ano? Boa tarde, Flávio, Isaías, todos os ouvintes. É um enorme prazer poder estar de volta mais uma vez nessa oportunidade num misto. Ora falando como secretário, ora falando como pré-candidato. Tentando ao máximo separar as duas funções. Mas, assim, com muita honra, fui selecionado pelo meu partido, escolhido pelo meu partido como um dos pré-candidatos a prefeito da nossa cidade. Cidade que eu nasci, cidade que eu cresci, cidade que eu estudei, que eu namorei, que eu casei, onde nasceram meus filhos, onde eu trabalho. Cidade, portanto, que tenho toda uma história ao longo de toda uma vida e ter a oportunidade de dar um passo além na minha trajetória política, porque eu sempre venho me preparando para esse momento. Eu venho me preparando para servir cada vez mais ao povo do nosso estado. É por isso que comecei muito jovem, com 22 anos, exceto na Assembleia Legislativa do Maranhão, 2 mandatos como deputado estadual, 2 mandatos como deputado federal, sendo testado em vários momentos de muita dificuldade. E isso tudo, Flávio, eu vim usando como se fosse uma espécie de acúmulo para chegar agora, nesse momento crucial de muitas dificuldades, mas estar preparado para ser o prefeito da nossa cidade e fazer um grande governo voltado especialmente para quem mais precisa. Deputado, São Luís tem praticamente quase 10 pré-candidatos, até mais pré-candidatos a prefeitos. Do seu ponto de vista, isso ajuda ou atrapalha o debate democrático? Ajuda, e o grande motivo disso é que hoje boa parte desses pré-candidatos são liderados pelo governador Flávio Dino.
Nós nos habituamos durante muito tempo no Maranhão às decisões políticas serem tomadas numa casa lá no Calhau, a casa do ex-presidente José Sarney. Sarney decidia, goela abaixo em todo mundo, inclusive em muitos casos era eleito. O Flávio não se elegeu governador para ser oligarca. Ele não se elegeu para concentrar o poder, pelo contrário, ele veio para descentralizar, ele veio para democratizar. Por isso que é legítimo que cada partido lance a sua pré-candidatura, debata a cidade, forme novas lideranças. Quem tem a ganhar com isso? A cidade de São Luís. Não tenho dúvida de que a eleição deste ano será uma das mais qualificadas da história política da cidade de São Luís. Temos bons quadros, muita gente preparada, muita gente já testada, mas a decisão caberá ao povo em outubro. Bom, falando aí do governador Flávio Dino, então, o senhor acredita que terá o apoio dele para conduzir esse processo até o fim, secretário? Eu não sou aliado do Flávio agora, durante esta campanha ou agora que ele é governador. A minha aliança com o Flávio é desde o início. Entrei na trajetória política muito em função da entrada também do Flávio. Eu estava me formando em Direito na Universidade Federal do Maranhão, que eu tinha entrado com 16 anos. O Flávio foi meu professor, foi orientador da minha monografia na graduação do curso. E eu tinha muita curiosidade por aquele sujeito que era juiz federal, deixou de ser juiz federal para entrar na política. E certa vez ele explicava, como juiz federal, ele podia fazer justiça em 1, 2, 3, 5 casos, 10 casos. Mas para fazer justiça para muita gente ao mesmo tempo, é só através da política, da boa política. É através da boa política que a gente consegue de fato mudar a vida das pessoas. O Flávio entra então na eleição em 2006, se elege deputado federal e me elege deputado estadual. Chega 2008, Flávio candidato a prefeito de São Luís. Naquela eleição ele perdeu contra o Castelo. Mas eu já estava apoiando o Flávio em 2008. 2008. Eram apenas 2 deputados estaduais que apoiavam o Flávio naquele momento. Era eu e a deputada Helena Barros Rille, do PT. Apenas nós dois. E em 2009 o Flávio me convida para vir para o partido dele, para o PCdoB. E assim eu me filio no PCdoB. Portanto, em 2009, mais de 10 anos já de filiação. Estive com o Flávio quando ele ganhou, quando ele perdeu. Aprendi a fazer política com ele. Uma política que seja voltada para quem mais precisa, voltada especialmente para os mais pobres, para a maioria da população, que em regra durante muito tempo foram invisíveis. E o governo Flávio Dino tem esse objetivo, e o nosso propósito é justamente trazer a forma do Flávio governar também para a Prefeitura de São Luís, para que a gente possa inclusive fazer ainda mais depois da sucessão do prefeito Edivaldo. O seu partido, PCdoB, tem, além da sua pré-candidatura, outra pré-candidatura que é do seu colega de partido, Duarte Júnior. Primeiro como é que você tenta ou vai convencer o seu colega a abrir mão da candidatura ou da pré-candidatura em detrimento da sua, ou em apoio à sua? E como o senhor pensa em convencer os filiados e os convencionados do PCdoB, Diretório Municipal, em apoiar o seu projeto de prefeito? No PCdoB não há disputa, haverá uma construção para o partido sair unido e fortalecido. Eu acato qualquer que seja a decisão do meu partido, porque essa é a minha disciplina. E essa minha pré-candidatura não é um projeto pessoal, é um projeto coletivo. Não acredito que a política se faz sozinho. A política é a arte da coletividade. Nós temos que, na verdade, traduzir a vontade de várias pessoas, vários grupos, várias representações em torno de um único propósito. Então eu tenho tranquilidade que o partido definirá isso no momento oportuno. Nós não devemos antecipar o debate eleitoral. Sorte de um partido que tem 2 quadros qualificados para fazer uma escolha. Muito pior são vários partidos que não têm quadro nenhum. Esses sim são os partidos que têm dificuldade. Tenho confiança de que minha trajetória política e a minha qualificação técnica será decisivo tanto na decisão do meu partido como na decisão da nossa cidade. Agora, secretário, a gente vai só mudar um pouquinho. O senhor falou bem no início, é um misto de ações e também falando da política e também das suas ações na secretaria. Se o senhor fizesse uma explanação do balanço rápido, a gente já viu aqui em casas que você entrega em alguns bairros da capital, o trabalho da Secretaria das Cidades. Como é que foi em 2019? O senhor pegou a secretaria como ela está hoje? Quais são os avanços que o senhor tem aí nesse período? O que o senhor pode comemorar e o que o senhor ainda vai correr atrás para comemorar na secretaria? Primeiro, tem sido uma experiência incrível, Flávio. Eu te explico por quê. Eu já sou deputado no 4º mandato.
Eu já estou maduro na árvore do Legislativo e dei conta do serviço. Como deputado estadual, por exemplo, com 27 anos de idade, eu era o líder da oposição contra o governo Rosena Sarney. Eu tenho real percepção do meu papel para derrotar o Grupo Sarney no estado do Maranhão e inclusive garantir a vitória do governador Flávio Dino. Fui testado na pior Câmara de todos os tempos. Quando eu era deputado federal, eu tive que enfrentar como presidente o Eduardo Cunha, que a gente conhece a peça que é o Eduardo Cunha. Falar dele hoje é fácil, mas quando ele era presidente da Câmara, todo mundo estava lá puxando o saco dele. E eu tive que enfrentar o impeachment da Dilma, que eu me posicionei contra o impeachment. Eu sabia que não havia motivo para o impedimento da presidenta. E tanto é assim que depois da saída dela, todo mundo dizia: as coisas vão melhorar, vão melhorar, vão melhorar. No meu juízo, ao meu modo de ver, não melhorou, em muitos aspectos inclusive pioraram. Fui testado em votações importantes como reforma trabalhista, reforma da Previdência e tantas outras, sempre do mesmo lado, do lado que eu julgo ser a favor da maioria do povo. Estava maduro na árvore do Legislativo, tinha que ter uma experiência no Executivo, porque são duas coisas absolutamente diferentes. Então integrar este time, liderado pelo governador Flávio Dino, apesar de 2019 ter sido um ano de muita dificuldade orçamentária, dificuldade financeira, dificuldade fiscal. O Brasil vive uma grave crise e o governo Bolsonaro, ao meu modo de ver, não conseguiu solucionar muitos dos problemas que tinha se colocado à disposição. E apesar de todas essas dificuldades, a gente tem conseguido avançar muito. A Secretaria das Cidades é responsável pela política de habitação. Nós temos um programa de regularização fundiária, que é para reconhecer e conceder o título de propriedade das casas das pessoas. Muita gente mora na sua casa há 5, 10, 20, 30 anos e não tem a documentação. A gente tem feito. Nós temos um programa de melhoria habitacional chamado Cheque Minha Casa, onde a gente doa R$5.000 em material de construção para as pessoas reformarem suas casas, e especialmente casas onde tenham deficientes, idosos e famílias de baixa renda. Hoje de manhã eu já fui visitar uma casa de um beneficiário, seu Juarez, lá na Vila Passo. Quem tem dinheiro pode achar R$5.000 pouco, mas para quem não tem, sabe a transformação que é numa casa com essa ajuda do governo do estado. E aí lá, eu fui lá, ele mudou o piso, ele mudou a cozinha, ele mudou um quarto, ele pintou toda a casa, dá mais dignidade para a pessoa ter a sua casa digna, ter a sua casa com qualidade. Nós temos um programa de habitação rural no interior do estado, onde nós construímos algumas casas. Nós temos um programa de habitação urbana e nós iremos entregar no mês de fevereiro quase 1.700 apartamentos na cidade de São Luís. A maioria, Flávio, pessoas que estavam morando em palafitas, algumas no Rio Anil, que foram oriundas do PAC Rio Anil. Reparem, PAC iniciado em 2009. Quando o presidente era o Lula. E o Flávio Dino era deputado federal, não era nem governador, ele já é governador e já foi reeleito. E Deus me colocou nesse momento para poder concluir esse trabalho. Nós temos um programa de revitalização de praças, do exemplo como o Viva da Cidade Operária, que está sendo reformado, a Praça Nossa Senhora de Nazaré, em frente à Igreja do Quatraque, algumas outras obras, as ações no nosso centro, um programa de revitalização do Centro Histórico de São Luís, liderado pelo governador Flávio Dino, parceria com mais de 80 municípios, temos convênios com mais de 80 municípios, então o leque é gigantesco, e o melhor é que venham dando conta, sem nenhuma denúncia de corrupção, atendendo a população, atendendo a sociedade civil organizada, a classe política, a imprensa, com a mesma forma de trabalhar que eu sempre tive ao longo de toda a minha vida e cumprindo algumas determinações do governador. Por exemplo, o governador não quer secretário ou agente político na sala com ar-condicionado em gabinete. Ele determina que nós estejamos dialogando com a comunidade, fazendo inspeções de obra, olhando passo a passo de perto para saber se o dinheiro público está sendo gasto com eficiência. E esse é o desafio que eu venho implementando na Secretaria das Cidades e certamente trago comigo ao longo de toda a minha trajetória política. Deputados, eu observo que em alguns momentos da sua fala você chegou a um pouco travar e até se emocionar quando fala de algumas ações. O senhor praticamente encerrou em 2019 o primeiro ano à frente da Secretaria de Cidades. Se fosse para denominar uma obra importante ou aquela que marcou, né, essa sua primeira experiência enquanto secretário, que obra seria essa? Eu não sei te dizer uma obra exatamente, mas eu te diria que o programa que mais mexe comigo é o programa Cheque Minha Casa. Afinal de contas, quando tu olha a transformação na casa de uma pessoa, dando preferência para acessibilidade para quem é deficiente, dando preferência para instalações sanitárias, porque a construção do banheiro já melhora a saúde, já melhora o saneamento, melhora outros pontos. Então isso é algo que toca muito comigo. Visitar a casa de uma pessoa que sofreu um AVC, que está acamado, mas que foi beneficiado para ter uma melhoria na casa, é gratificante. A gente entregou um cheque para uma pessoa que era carroceiro.
ele teve diabetes e perdeu a visão. Então tu imagina como é que o carroceiro pode trabalhar sem isso. Tem um jovem que ele não tem os 2 braços e foi beneficiado do cheque. Ele está terminando de se formar em engenharia numa universidade particular de São Luís. Teve caso também de uma senhora que chegou e disse: agora eu posso trazer meu filho do interior. Eu disse: por quê? Porque agora eu vou fazer um quartinho para ele. Ele está morando no interior, agora ele vem morar em São Luís perto de mim. Outra senhora reformou a cozinha da casa dela. Por quê? Porque ela vende bombom na rua, na praça, no bairro dela, e dessa forma ela vai aumentar a renda. Então é um programa de melhoria habitacional, mas que dialoga com muita gente. Vários beneficiários chegaram para mim: olha, muitas vezes eu orei, rezei, orei pedindo a Deus por uma melhoria na minha casa. Era uma teira consistente, era um muro que estava caindo, era a casa que corria o risco de desabar. Não tinha previsão de fazer isso com meus recursos próprios, mas com essa ajuda do governo Flávio Dino, meu sonho virou realidade. Então você ser um instrumento de concretização de algumas orações para Deus é algo que não tem preço, e esse sem dúvida é o programa que mais me emociona à frente da Secretaria das Cidades. E o mais importante é que, pelo que eu estou observando, é um programa que ajuda na realização de um sonho. Eu acho que o sonho de qualquer brasileiro hoje, principalmente um pai de família, tem mais dignidade, casa. Né? Isaías, eu estava numa entrega aqui no Passo do Lumiar e uma criança me falou uma frase que me marcou muito. Era de regularização fundiária, mas vale pro cheque. Criança, 8 anos, ela escreveu uma poesia e estava lendo para todo mundo. E ela disse o seguinte: na minha casa eu sou rei. E é isso. Tu pode ter toda a dificuldade do mundo, mas na tua casa tu é o rei. No caso, a maioria em São Luís, é casa chefiadas por mulheres, ela é rainha da casa dela. Na sua casa tu quer o que for possível de bom e de melhor. Tu quer ter dignidade, tu quer acolher tua família, tu quer receber teus amigos. E isso é muito forte no maranhense, não digo só no Ludovicense. Então, de fato, é um programa onde você melhora a sua casa. Muitos governos já ajudaram da porta da casa para frente, fizeram asfalto, fizeram energia, água, isso e aquilo. Mas essa ação do governo Flávio Dino é da porta da sua casa para dentro. É o governo entrando na casa das pessoas para ajudar as pessoas. E isso é algo que dignifica e nos motiva a trabalhar ainda mais. Bom, secretário, a gente tem que ir para o intervalo e é coisa rápida, né? E a gente, só para isso, antes do intervalo, qual o período que o cidadão pode fazer inscrição para ele ser beneficiado com o valor do cheque Minha Casa? Olha, as inscrições foram abertas ano passado, eu ainda nem era o secretário, nós tivemos quase 120 mil famílias inscritas. Ano passado nós entregamos o cheque para 1.600 famílias, o objetivo esse ano é que a gente aumente para próximo de 4 mil famílias. Então as inscrições não estão abertas, nós vamos aproveitar o cadastro que nós já fizemos. Afinal de contas, já foram muitas famílias que foram lá fazer esse pedido. A seleção, nós vamos aproveitar o candidato pelo menos por 2 anos, talvez 3. 2 anos é o número certo. E a seleção não é feita politicamente, não tem interferência de vereador, de deputado, de político, de partido. De fato, os critérios são técnicos e a gente prestigia, preferencia casos onde tenham pessoas com deficiência, onde tenham idosos e onde tenham também baixa renda. Esses são os critérios predominantes. Nós fizemos uma ação específica voltada para o centro, que é para casar com aquele programa Nosso Centro, que nós queremos o centro mais forte, então tem que ter mais gente morando no centro. Você, quando dá um cheque para uma pessoa que já mora no centro, estimula ele a continuar morando no centro e não se mudar. Então, fora isso, o critério é absolutamente renda, deficiência e idoso. Ou seja, quem fez anteriormente, que ainda não continua foi contemplado, com a possibilidade de ser sorteado. Contemplado. Obrigado, secretário. A gente volta depois do intervalo com muito mais conversa com o secretário e pré-candidato a prefeito de São Luís, Rubens Pereira Júnior. Misto de balanço e proposta. Até que o objetivo do programa é esse, trazer o que é o técnico, né? E aí, por que é a intenção desse técnico em ser prefeito da capital? E você pode também participar respondendo a nossa enquete de hoje. E a pergunta é, pessoal, antes do intervalo, rapidinho aqui, trazer a pergunta para você da nossa enquete. Você participa com a gente e ajuda a fazer esse programa. O que lhe estimula, aliás, peraí, Isaías, que ao vivo é assim mesmo. Qual o maior desafio qual o maior desafio do futuro prefeito de São Luís? Você fala pra gente, o maior desafio é educação, habitação, ou é infraestrutura, ou enfim, mobilidade? Já a gente vai falar sobre mobilidade, viu? De antemão, então, Flávio, eu deixo a pergunta também voltada para o convidado. Pode deixar. E aí, na volta do intervalo, ele responde. Na sua opinião, qual o maior desafio que o próximo prefeito de São Luís vai enfrentar no mandato? Daqui a pouquinho, pessoal. A gente volta já. Sai daí não, hein? Estamos de volta com o Seu Na Hora, 1h e mais 47 minutos, recebendo hoje para conversar, fazer um balanço da CECID, também falar sobre as eleições 2020 que estão batendo a porta.
o secretário, deputado federal licenciado e secretário da CECID, Rubens Pereira Júnior. A gente foi pro intervalo, Isaías. Você fez uma pergunta para o nosso convidado, por favor, repita. Secretário, qual o maior desafio que o próximo prefeito de São Luís pode enfrentar ou deverá enfrentar no cargo? Eu vou separar essa resposta em 3 momentos. O primeiro seria uma resposta direta ao que tu estás perguntando, que aí o desafio é fazer mais com menos. Fazer mais rápido para quem mais precisa e com menos. Afinal de contas, é um cenário de crise. A crise, a impressão que nós temos é que ela não passará em 2020. O cidadão sabe que está mais apertado o dinheiro, está difícil conseguir emprego, gasolina e energia subindo, então é um cenário de que nós teremos muitas dificuldades. Mas se tu perguntasse qual política pública tem que ser a prioridade, aí são 2, saúde e educação. Nós temos 200 problemas graves, mas o que mais acomete o ludovicense, sem dúvida alguma, é saúde e educação. Portanto, qualquer que seja o pré-candidato, o candidato ou o próximo prefeito de São Luís, tem que ter como prioridade saúde e educação. Terceira parte da minha resposta. Como eu traduzo isso para um plano de governo? Muita gente está discutindo nome, pessoas, partidos. Eu entendo que chegou a hora da gente discutir ideias. Por isso que eu já estou elaborando uma base de um plano de governo para iniciar esse debate, diferente da maioria dos outros pré-candidatos. E na minha visão, esse plano de governo ele tem 4 eixos indispensáveis que nós coloquemos na ordem do dia das discussões em São Luís. Não estou falando da minha pré-candidatura. Estou falando, a imprensa tem que discutir esses assuntos, os mandatos têm que discutir esses assuntos, a população tem que discutir os assuntos. E quais seriam então esses 4 eixos prioritários do nosso plano de governo, que será lançado junto com o movimento chamado Diálogos por São Luís? O Flávio criou Diálogos pelo Maranhão, para rodar todo o Maranhão discutindo e montando o plano de governo. Nós faremos o Diálogo de São Luís, para discutir nas comunidades, na São Luís de verdade, na São Luís real, com o povo, aquilo que deve ser apresentado à Justiça Eleitoral como plano de governo. Quais seriam os 4 eixos prioritários, Flávio Isaías? Primeiro, primeira infância. O que é isso? Nós temos que cuidar das nossas crianças de 0 a 6 anos. Tem mais do que centenas, milhares de pesquisas que definem que se a criança de 0 a 6, se ela tem alimentação, ela vai ser um adulto saudável. Se ela tem acesso à saúde e à vacina, ela vai ser um adulto saudável. Se ela tem acesso à educação de 0 a 6, ela vai conseguir chegar na universidade, ela vai conseguir ter um emprego que paga melhor. Portanto, nós temos que cuidar das nossas crianças. Nós temos que garantir para as mães que nós vamos ter creche para elas poderem trabalhar. Nós temos que garantir espaços públicos onde as crianças possam ir, possam estar se divertindo, possam estar se confraternizando com suas famílias. Porque de 0 a 6, ou tu cuida da criança antes dela estar num processo já formada, ou infelizmente a gente pode perder mais uma geração. Então, prioridade, primeira infância. Segundo eixo, combate à pobreza. São Luís é uma cidade, infelizmente, muito pobre. Nós temos algumas regiões muito ricas, mas a maioria da nossa cidade é pobre. Nós temos um enorme número de crianças, por exemplo, que tem como única refeição no dia merenda escolar. Essa é uma realidade da cidade de São Luís. Quem conhece os bairros, quem conhece as comunidades, sabe do que eu estou falando. Então, ou nós botamos em primeiro lugar a pauta do combate à pobreza, ou infelizmente o governo vai estar voltado para poucas pessoas. Combate à pobreza não é só com política assistencial. Tem que ter política assistencial? Tem. Mas se combate a pobreza com desenvolvimento econômico. Quando tu ajuda o micro e o pequeno empresário, tu está combatendo a pobreza. Quando tu qualifica a mão de obra, tu está combatendo a pobreza. Quando tu racionaliza a tributação, tu está combatendo a pobreza. Quando tu investe na agricultura, tu está combatendo a pobreza. Então o segundo eixo é combate à pobreza. Terceiro eixo, cidade, desenvolvimento urbano sustentável. Nós queremos uma cidade sustentável. O que é que eu estou dizendo? Nós temos que pensar em mobilidade, nós temos que pensar em transporte, nós temos que pensar em habitação, saneamento, nós temos que ter mais espaços públicos de qualidade. Vou dar um exemplo. O governo Flávio Dino estava fazendo o Parque do Rangedor. A oposição reclamou, disse, isso não vai servir para nada. Está lotado o parque. Isso garante inclusive a preservação do meio ambiente, que lá era sendo um lugar usado para lixão, onde estavam deteriorando aquele tecido urbano, aquele espaço ecológico. Então nós temos que colocar o desenvolvimento urbano sustentável na pauta. E aí eu estou incluindo esporte, estou incluindo turismo, estou incluindo meio ambiente. Quarto e último ponto para eu te devolver, Flávio. Tu já está me olhando assim. Não, eu tô aqui acompanhando as participações aqui dos ouvintes. Quarto e último ponto. Inovação. Está na hora da gente pensar em São Luís do futuro. Investimento em internet,
garantir novas empresas da área de tecnologia, novas formas de se fazer política, desburocratizar a máquina, dar maior transparência, inovação, por exemplo, na cultura. Às vezes a gente pensa cultura só nos grandes eventos, mas a cultura de verdade está acontecendo lá nos bairros. Então isso é algo que nós temos que pensar na São Luís do futuro. Chega de só pensar em resolver aquele probleminha do dia a dia. Tem que resolver o problema do dia a dia? Tem. Mas está na hora da gente olhar para o futuro. Esses são os 4 eixos prioritários. Vou repetir. Primeira infância, combate à pobreza, desenvolvimento urbano e inovação. É isso que vai garantir o eixo do nosso plano de governo, que será debatido em cada comunidade para a gente apresentar a justiça eleitoral e o povo referendar nas urnas em outubro. Bom, eu estava aqui dando uma caminhada nas mensagens, são muitas mensagens que estão chegando, e aí eu quero contemplar aqui o Rafael do Renascença, que ele fala, respondendo a nossa enquete, também trazendo aí uns pontos bem iguais ao que o senhor está conversando a nível de plano de governo. Ele fala muito bem isso, tirando as questões básicas como a educação e saúde, que são prioritárias acima de qualquer outro desafio, mas vejo a questão da infraestrutura, que ainda também é algo bastante desafiador. São Luís não está crescendo, ela está inchando, e a infraestrutura da cidade vem acompanhando a passos lentos, e uma boa infraestrutura é importante para o turismo, para o comércio, para a logística, enfim, ela tem a sua parcela de contribuição em todas as demais áreas. Eu estava aqui olhando aqui, fazendo um acompanhamento do que o Rafael pensa, que é um cidadão com o seu plano que o senhor também eu tenho chamado de desenvolvimento urbano sustentável, porque aí tu coloca tudo. Hoje a política, a administração pública não pode mais ser feita em caixinha. Eu vou falar de educação e só fala de educação. Não! Quando tu fala de educação, tu já fala de esporte, tu já fala de cultura, tu já fala de segurança. Eu vou fazer uma praça. Praça não é só infraestrutura. Praça é um local onde as pessoas vão para praticar atividade física, portanto é esporte, é lazer, é saúde. Vai uma pessoa lá vender um cachorro quente, já é geração de renda. Então chega de pensar as coisas muito separadinhas cada um. Não, isso ficou no século passado. Está na hora da gente imprimir uma marca de modernidade para essa discussão política. Antes de ir para o bate-bola, aproveitando a sugestão aí do ouvinte, queria perguntar para o deputado, já que o secretário, o senhor falou sobre inovação, o senhor pensa durante aí a pré-campanha ou até mesmo a campanha em disponibilizar para a população algum canal, sei lá, na internet, nas redes sociais ou até mesmo pelo ferramenta WhatsApp, para sugestão de ideias? Tem alguma proposta sobre isso? Sim, isso é o seguinte, Isaías, nós não podemos mais pensar em campanha analógica. A campanha tem que ser digital. O mundo mudou. Como era fazer um programa de rádio há 30 anos e como é hoje? Hoje uma pessoa, ele é o técnico de som, ele já programa, faz tudo, é locutor, não é assim? Pode falar que eu quero aumento de salário. Ele é pessoa profissional. Então as campanhas políticas também têm que se modernizar. A campanha tem que ser digital. Nós hoje já temos um número de WhatsApp que já está circulando nas redes. Nós temos as nossas próprias redes sociais, onde a gente tem um diálogo permanente com a população. Nós teremos um aplicativo específico para debater plano de governo, porque ou nós democratizamos, ou nós ouvimos a população, ou aumenta a chance da gente fazer alguma coisa errada. Então, quanto mais controle social tiver, maior participação social, menos erro o poder público comete. Então, nós teremos todas essas ferramentas, todos esses instrumentos. Não vou divulgar aqui na entrevista o número do WhatsApp, para não ter risco com a justiça eleitoral, dizer que está tendo algum tipo de promoção, mas quero te dizer que nós já temos, e nas nossas redes sociais, que é fácil de encontrar, está tudo disponível. Vamos para o bate-bola aqui, um jogo de perguntas rápidas e respostas bem objetivas. Sua pré-candidatura, ela é irreversível? Não é um projeto pessoal, acata a adesão do meu partido, mas estou fazendo de tudo para ter a honra de ser prefeito da minha cidade. Que nota o senhor daria para a gestão do prefeito de Volta Holanda? Nota 8. Por quê? Porque teve muitos avanços, apesar de não ser uma gestão perfeita. E ele teve muita dificuldade. O Edivaldo pegou uma grave crise financeira, mas ainda assim ele manteve todos os pagamentos em dia. É um governo honesto e nós queremos muita honestidade. Houve melhores significativas na gestão, outras nem tantos, muito fruto do momento. Então acho que é uma nota que se aprova com folga. É melhor no parlamento ou no executivo? Ou seja, é melhor, na sua experiência, já que o senhor conseguiu, digamos assim, transitar nesses dois centros de poderes, o que é melhor, lidar com o legislativo ou com o executivo? Servir o povo, não importa onde estejamos, servir o povo sempre é melhor. E aí eu levo isso como se fosse uma experiência do futebol. Eu acredito que o jogador que é bom de verdade, tu pode botar ele no ataque, no meio de campo, na lateral, na zaga, até no gol, que ele vai bem. Agora se o sujeito for ruim, meu amigo, não tem onde tu botar ele, que ele vai ter um desempenho ruim.
O que o bom gestor deve ter para administrar? Primeiro, aí eu me aproximo muito dos preceitos do cristianismo. Por incrível que pareça, eu acho que o cristianismo pode servir de norte para o bom gestor, justamente de ser voltado para quem mais precisa, essa questão da caridade, da solidariedade, da honestidade. E hoje o gestor, além disso, tem que ser um gestor moderno, tem que ser um gestor que tenha velocidade, disponibilidade, que esteja de fato antenado, presente na cidade, para que possa fazer um grande governo. Deputado, secretário, perguntar aqui uma pergunta um pouco mais íntima. O que a família representa para o senhor nessa trajetória, não só política, profissional? Às vezes você abre mão até de participar de um evento dos filhos. O que a família em si representa? Tudo. Depois que eu casei, que tive meus filhos, é que eu pude perceber o tamanho da dádiva de Deus nas nossas vidas. Então minha família é o que há de mais importante para mim. E eles sabem, compreendem o momento que eu estou vivendo e que eu faço isso tudo, mas é sem esquecer deles. Eu levo eles comigo o tempo todo. Tanto minha família, minha esposa, meus filhos, como meus pais, toda a minha família. E isso de fato é um preço que a gente paga na política. A gente fica longe dos nossos amigos, a gente fica longe da nossa família, a gente ganha alguns inimigos gratuitos, nós não temos horário, mas tudo vale a pena se tu vê que está conseguindo melhorar a vida da população. O senhor tem um nome praticamente dos seus irmãos, tem um nome do seu pai. E a gente sabe que muitas das vezes pai, às vezes o Flávio, às vezes a gente brinca, né? Porque tem aquela questão da preocupação. Você tem o seu pai como conselheiro, como amigo, como referência? Como você definiria? Eu tenho ele primeiro como pai, um herói, afinal de contas nasceu numa cidade muito pobre do interior do Maranhão, trabalhou na roça, depois foi pro garimpo, como tantos maranhenses, depois entrou na política e ele tem o dom do diálogo, da articulação. E esse é o papel que ele tem na minha campanha, justamente de conversar com as pessoas, porque esse é um dom que Deus deu para ele. Mas a maior referência que eu tenho na política, eu te diria que é o governador Flávio Dino. O Flávio, sim, eu aprendi a fazer política na escola do Flávio, rodando muito o estado do Maranhão todo e a cidade de São Luís, acompanhando desde o início, vendo a discussão do seu plano de governo, aprendendo com a sua forma de governar. Então eu te diria que a minha maior referência na política é o governador Flávio Dino. Se eu tivesse que ter uma segunda referência, e aí eu estou preparado para entrar numa seara que é bem polêmica, mas seria o modelo de justiça social do então presidente Lula. Afinal de contas, no governo do presidente Lula foi um governo que era voltado para as pessoas mais pobres, para quem mais precisa. Tu pode não gostar do Lula, mas esse é um fato. E essa questão da justiça social é algo que muito me afeta. Só faz sentido estar na política se for para estar voltado para quem mais precisa. A última pergunta. Ano que vem, aliás, esse ano, outubro desse ano, nós vamos ter um debate muito qualificado de pessoas muito técnicas. No seu ponto de vista, o que vai fazer a diferença para aquele ou outro candidato para que possa se destacar e convencer a população de que o seu projeto é o melhor? O que vai ser esse diferencial? O primeiro ponto é que alguns pré-candidatos eles não estão atrás de discussão, eles estão atrás de lacração. Eles querem saber de ter curtida em rede social, ter comentário, ter likes. Eu não estou atrás disso, eu estou atrás de debater a cidade. Então o São Luís vai poder escolher bem o candidato com base no seu perfil. Em tempo de transparência com as redes sociais, não adianta vir um candidato fabricado, sendo produto de marketing, que o povo claramente percebe que é um fake, que é algo falso. Então, de fato, a trajetória do candidato vai contar muito. O quanto ele conhece dos problemas de São Luís e das soluções para a cidade de São Luís, toda a sua qualificação pessoal, e isso eu me preocupei, é por isso que mesmo no mandato de deputado, continuei estudando, fui fazer pós-graduação, fui fazer mestrado, recebi um título de doutor honoris causa, porque na política é algo que é passageiro. Eu estou deputado, eu estou secretário, na verdade eu sou advogado, essa é a minha profissão, foi para isso que eu me formei, foi para isso que eu estudei, mas eu quero pegar tudo que eu trouxe ao longo da minha vida para colocar à disposição do povo da minha cidade de São Luís, e aí eu tenho clareza de que a população vai conseguir distinguir bem quem é um projeto sólido, com propostas, grupo, equipe, plano de governo efetivo, daquele que está apenas surfando num bom momento eleitoral. Bom, eu lhe perguntar justamente sobre essa questão de gestão. O que a secretaria que o senhor ocupa atualmente, caso o senhor seja candidato, se eleja, a experiência que o senhor adquiriu lá, como ela vai lhe ajudar para o senhor administrar a capital São Luís? Gigantesca, por um motivo. Tu não aprende a gestão por livro, por teoria. Tu só aprende a gestão na prática.
Eu tenho mestrado em Direito Constitucional, sou um advogado militante, atuo, estudo, já fui deputado estadual, fui deputado federal, aprendi sobre gestão muito mais em 6 meses de secretaria do que ao longo dos meus 10 anos de estudo ou 15 anos de estudo. Então é o dia a dia da gestão que dá a marca da pessoa, para saber se a pessoa é atuante, se ela atende a população, se ela vai nos bairros, se ela acorda cedo, se ela dorme tarde, se ela é trabalhadora ou se ela é preguiçosa. E isso tudo vai ser ponderado também durante a campanha em São Luís. Tem vários candidatos que tiveram uma experiência de gestão há 15 anos, quando era outro tipo de gestão, quando era outra cidade de São Luís, e ninguém lembra do que o gestor fez. Tem pré-candidato que foi gestor, que ninguém lembra o que ele fez. E agora ele está posando de bonzinho, dizendo, não, eu vou resolver os problemas da cidade. Calma. Isso tudo, quando chegar o período da eleição, vai ficar muito claro. Quem é preparado para ser prefeito, quem está preparado para servir ao povo, daqueles que têm apenas um projeto eleitoral querendo ser candidato na eleição seguinte. Deputado, antes de deixar suas considerações finais, você já pode fazer isso, inclusive, dentro das suas considerações finais. Se fosse para definir São Luís em uma palavra, qual seria essa palavra? Eu vou de Ilha do Amor, afinal de contas o amor é o sentimento mais importante, Deus é amor. E de fato, com isso, significa que nós tenhamos vida e vida em abundância e garantindo assim mais serviços públicos de qualidade, que o Estado, a máquina estatal, funcione para melhorar a vida das pessoas. Então, se eu tivesse que definir, eu não ia de Ilha Rebelde, eu não ia de Ilha do Reggae, eu ia de Ilha do Amor, que esse sem dúvida é o sentimento mais importante. Fora isso, é agradecer a oportunidade da gente discutir um pouco a nossa cidade, de eu apresentar o que eu estou trabalhando, começar a dialogar aquilo que eu estou pensando, da gente discutir, botar na ordem do dia a questão das nossas crianças na primeira infância, do combate à pobreza, do desenvolvimento urbano sustentável e da inovação para trás de São Luís do futuro. E isso é algo que eu lutarei com todas as minhas forças, de que qualquer que seja o resultado eleitoral, mas seja algo implementado na próxima gestão, e ter essa oportunidade de debater aqui com vocês, respondendo algumas perguntas dos ouvintes, é algo que dignifica e justifica toda essa trajetória. Portanto, só posso encerrar agradecendo, pedindo a proteção de Deus a todos e que tenhamos uma ótima tarde de trabalho.